Todos. Peço a todos que desliguem os aparelhos celulares e gostaria de pedir que quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, assinar na recepção. Avisa ainda que quando do uso da palavra, profiram primeiramente o seu nome e não falam fora do microfone para poder ficar gravado. Compondo a mesa, o vereador Cleverson Tanaka, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e presidente dessa audiência. O vereador Fafá, relator do projeto. Convido o vereador Xepa, também membro da comissão. Vereadora Zuma, vereador Tiãozinho, para fazer parte da mesa. Excelentíssimo senhor doutor Valdir Zanella Júnior, presidente da FAASSE, representando o Poder Executivo. Lembramos que a composição da mesa é mera formalidade, sendo que todos devem sentir parte desta mesa. Passo a palavra ao senhor presidente. Boa noite ao público, demais autoridades. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública que tem por objetivo ouvir a sociedade acerca do projeto de lei complementar 005/2018, que altera o artigo 2º da Lei Complementar Municipal 43/2013. Lei esta que dispõe sobre as habitações de interesse social. Informo que pelos próximos 10 minutos, quem tiver interesse em fazer o uso da palavra, deverá se dirigir à recepção e realizar o cadastro, terá 5 minutos para se manifestar. Comunico ainda que todos os questionamentos serão anotados pela mesa e, ao final, respondido dentro do possível e levando em consideração a pertinência à discussão. Para iniciar os trabalhos, convoco o vereador Fafá, que é relator do projeto. Boa noite, presidente Tanaka, vereador Xepa, vereadora Zuma, Tião, Zanella, Liseu, todos que estão presentes nessa audiência pública, ao que nos acompanha ao vivo pela Câmara de Vereadores, pelo Facebook. A solicitação dessa audiência pública foi para melhorar ainda a discussão desse projeto de lei, né, da ZP4, da ZR4 da ZPD, onde encontramos algumas dúvidas, né, vereador Tanaka, nesta comissão, e como relator, por esse motivo também o Poder Executivo estará presente hoje para explicar ainda melhor à comunidade esse projeto de lei. E, em cima disso, nós levamos para análise, né, junto com as discussões, junto com a comunidade do bairro Sertão também, e dessa ampla região, levar a plenário a votação desse projeto de lei. Então, a gente vai aguardar aí o pronunciamento do Dr. Zanella e suas explicações para também debater ainda melhor. Vejo que está escrito também o Caio, né, o Dr. Caio aqui para usar a palavra, não sei se outros vão se inscrever depois, mas ao final aí a gente aprimora o debate aí como relator desse projeto de lei. Muito obrigado, presidente. Bom, o projeto de lei complementar, como nós já falamos no início, ele altera o artigo 2º, aliás, o artigo 2º da lei complementar, e passaria a vigorar com a seguinte redação: os empreendimentos para habitação de interesse social ficam restritas às ZR3, Zona 3 e ZPD, Zona destinada à expansão urbana do município de Itapema. A atual legislação, o artigo 2º diz: as alterações para a realização do HIS ficam restritas às ZR3, Zona 3, ZR4, Zona 4 do município de Itapema. Bom, para falar sobre o projeto de lei, eu repito, tem a relatoria do vereador Fafá, mas é de autoria do Executivo. Convoco o doutor Zanella Júnior, que fará a defesa do projeto, hoje presidente da FAASSE, a Fundação Área Costeira do município de Itapema. Doutor, boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Zuma, público presente. É uma honra para mim, como representante do Executivo, estar representando-o nessa audiência. A mudança hoje discutida, ela trata de uma emenda na Lei Complementar 43 de 2013,
que é uma lei que trata do zoneamento e das habitações de interesse social. Quando essa lei complementar, quando ela foi sancionada, o zoneamento do tipo de habitações de interesse social seriam só em ZR3, nos bairros. Depois ela sofreu uma emenda para que passou a poder também as habitações de interesse social ser em ZR4. Analisando a legislação urbanística, como nós estamos fazendo junto à Secretaria de Planejamento com o secretário Eliseu, nós constatamos uma incongruência de permitir lotes com menos de 300 metros quadrados em encosta de morro. ZR4 são aquelas zonas onde em encosta de morro da cota 10 ao nível do mar até a cota 100. E começamos a buscar o que foi decidido com relação à zona de interesse social na revisão no plano diretor, tão comentada, efetuada há mais ou menos 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, terminada, concluída. E lá consta, dentre outras decisões, uma ata declarando a zona de interesse social toda a nossa zona de ZPD. O que é ZPD? Nós temos ela escrita no artigo 2º da Lei Complementar 11/2002. Zona de produção diversificada. Confronta ao sul na divisa com o município de Porto Belo, que vai ao Rio Perequê até a Nascente, ao norte com o ZR4 do mesmo bairro, limitando-se a leste com o Rio da Fita e a oeste com o Rio ZR4, com o ZR4 do mesmo bairro Sertão do Trombudo. ZPD, Zona de Produção Diversificada, ela está descrita no artigo 8 da mesma lei ainda, dizendo que é uma zona destinada à zona de expansão urbana. A zona de expansão urbana que veio a ser decidido pela nossa revisão, pelos delegados, como sendo, dentre outras, uma zona de interesse social. Então, o município achou, o executivo achou mais conveniente nós aplicarmos já o que foi decidido pelos delegados. Por quê? A nossa legislação hoje ela confronta, ela prevê ZR3 e ZR4, e não ZR3 e ZPD. E essa é a grande vontade de corrigir a aplicação dessa lei atual. Nós não entendemos, nós não estamos vendo esse tipo de edificações em encostas de morro, mas sim na ZPD. A ZPD, surgiu uma dúvida no meio do caminho, ou seja, depois que o projeto adentrou, foi protocolado no Poder Legislativo, surgiu uma dúvida se poderiam ser feito prédio em ZPD, que venha a ser a mesma zona de expansão urbana de interesse social que estamos defendendo. A ZPD, ela prevê o máximo de construção térreo mais 2. Isso está descrito na tabela 3/3 da Lei Complementar 11. Então, assim, nós não estamos permitindo prédio de interesse social em ZPD. Ela tem o uso limitado. O uso da zona de produção diversificada, ela já está limitando que é só térreo mais 2. Então, a nossa ideia qual é? É regularizar toda essa área de expansão urbana, que está sendo adensada demograficamente e intensamente de forma irregular. Vai chegar um momento, se continuarmos como estamos, sem o município poder intervir nesses desmembramentos irregulares que estão acontecendo lá, de nós não termos como mais poder fazer o devido adensamento da região. Ou seja, podemos cadastrar esses imóveis no município. Hoje, como ela não está declarada de interesse social, um lote com menos de 300 metros quadrados, o município não pode admitir. E nós sabemos que isso está sendo uma situação consolidada naquela área. Se é errado ou se é certo, não é isso que nós estamos discutindo. Estamos vendo para onde qual é o tipo de uso que está se dando nessa destinação. Outro fato importante nós distinguimos zona rural, zona urbana, que é a mesma área chamada a área do Sertão do Trombudo. Na verdade, hoje ela não é nenhuma nem outra. Hoje ela é uma zona de expansão urbana.
ou seja, na prática ela já é urbana, com características rurais. Os imóveis que mantiverem as características rurais continuarão com a inscrição rural. Os imóveis que quiserem migrar para a urbana e quiserem se cadastrar, passar para a IPTU, eles podem pagar. E isso que quer dizer essa zona de expansão urbana. Ela não é, pela lei, ela não é nem urbana e nem rural, ela é de expansão urbana, caracterizada sobre determinadas influências que pode vir a ser convertida, o imóvel a ser cadastrado em zona urbana. Esclarecido essa dúvida, nós temos agora os pontos que são assim, nós precisamos entrar com os nossos institutos dentro desse bairro e não podemos, em razão de não nos permitir nós cadastrarmos os imóveis com menos de 300 metros quadrados. Gostaria que o Juliano passasse algumas fotos que nós colhemos antes de nós protocolarmos isso. A maioria dessas casas, elas estão, tiramos algumas fotos do Facebook, onde a gente teve o cuidado de tirar o nome das pessoas. As pessoas estão anunciando os lotes com menos de 300 metros quadrados. E o município hoje não tem como regularizar esses lotes. As pessoas que estão comprando, elas vão continuar na clandestinidade, entre aspas, até que uma situação consolidada se estabeleça e venha uma promessa política de regularização. Não é esse o objetivo do Executivo. O objetivo do Executivo é que essa região seja adensada de forma correta, de forma os desmembramentos que estão sendo feitos, via de regra, eles não têm, eles não estão destinando a área verde, os loteamentos, desculpa, eles não estão destinando a área verde, eles não estão destinando a áreas institucionais, coisas que a lei exige, porque nós não temos como admitir um loteamento hoje na zona de expansão urbana, na zona de produção diversificada, que é a mesma coisa, com lotes de menos de 300 metros quadrados. Por isso que nós entendemos que devamos fazer a mudança na Lei Complementar 43/2013, permitindo que, decidindo que a zona de expansão urbana é zona de interesse social. Fica mais equitativo, porque ZR3 e ZPD, se nós formos olhar na prática, ela continua, ela é quase a mesma coisa, com exceção de lá dentro do sertão, por óbvio, mas toda aquela região ali após o Rio da Fita, quem vem de fora e não conhece muito, não sabe que ali muda o zoneamento da cidade, acha que é a mesma coisa, só que para lá do Rio da Fita nós não podemos mais intervir, ou melhor, regularizar, não sei, para uma regularização fundiária, precisaria de uma outra lei, para que nós possamos, por isso que se encontramos lá hoje com invasões, com adensamento irregular, porque nós não temos condições de prosseguir com o arruamento correto das cidades, a instalação de energia elétrica, água, esgoto, nada disso nós podemos fazer, porque nós não podemos admitir que regularizar um tipo de parcelamento irregular. Por isso, o Executivo chegou nessa conclusão de nós modificarmos a ZPD para também de interesse social, deixando claro que a única coisa que nós estamos admitindo naquela área são lotes menores que 300 metros quadrados. Em momento algum está se permitindo construção de prédio de interesse social. A própria Lei 11 ela já proíbe. O uso lá é térreo mais 2, só. Acredito que é um tema de fácil explicação, nós não temos muito o que a gente ficar se enrolando. A área de interesse social, ela está prevista no Estatuto das Cidades em diversos momentos, ela está prevista também na Lei de Parcelamento do Solo, na Lei Federal 6766 de 79, que se permitem lotes menores do que uma determinada área se forem para interesse social, onde que cada município deve decidir aonde é esse tipo de zoneamento. E pelas características que está se formando naquela região, nós entendemos que a população, e já foi decidido, friso de novo, já foi decidido no colegiado dos delegados, nós frisamos que estamos entendendo que a população deseja que aquela região lá seja de interesse social. Senhor presidente, senhor relator, eram essas as explicações que o Executivo tinha para dar, e nós estamos à disposição por qualquer esclarecimento. Obrigado. Obrigado, doutor. Bom, dando a sequência à nossa
o nosso evento aqui, né, que é importante, né, como sempre, que se discuta. Eu passo a palavra, se há algum interesse dos vereadores queiram manifestar-se, senão nós damos a sequência então. Seguindo a ordem dos inscritos, e eu até por uma questão de lógica, né, não temos infelizmente a grande participação da população que gostaríamos, Dr. Caio Perrone Marques, nós chamamos para que possa usar a tribuna, e depois eu abro a palavra também para os demais que queiram participar, opinar, dar sugestões ou mesmo perguntar. Como é que faz aqui? Você passa? Doutor Caio, o senhor tem 5 minutos daí. Se passar também não há muito problema não, porque nós temos com pouca participação, fique à vontade. Perfeito. Boa noite a todos, meu nome é Caio Perrone Marques, meus cumprimentos a todos que estão aqui presentes, inclusive eu cumprimento aos vereadores que compõem a mesa. Sou advogado, tenho bastante atuação na área imobiliária, principalmente em questões que envolvem política urbana e direito construtivo. Mas hoje tomei a liberdade de vir aqui, nunca tinha vindo, nunca tinha feito uso dessa tribuna para me manifestar em relação a esse projeto de lei, porque, acima de tudo, sou itapemense, né, vim para cá como tantas outras famílias, estou aqui há praticamente 20 anos, mas diferente de outras, eu, graças a Deus, consegui me estabelecer junto com a minha família em uma localidade que tem condições, né, todos os equipamentos urbanos, mas essa não é a sorte de muitos itapemenses, muitas pessoas que procuram Itapema para vir se estabelecer em busca de novas oportunidades. Então, parabenizo ao Legislativo, né, pela iniciativa de buscar uma solução para isso, porque isso é algo que está sendo discutido hoje, mas vai ser um fator determinante para o crescimento ordenado de nossa cidade, porque hoje nós podemos alterar, e é muito mais difícil remendar do que já tentar fazer certo, né? Hoje nós vemos inúmeras cidades aqui no nosso litoral que estão com situações consolidadas que é muito mais difícil reverter, só que Itapema ainda tem solução em relação a isto. Bom, eu não vou entrar muito na questão técnica, eu acho que foi muito bem explanada pelo vereador, mas eu gostaria de expor o meu ponto de vista em relação a tudo isso. Não sei se muitos de vocês sabem, mas em 2015 teve um grande evento da ONU, né, onde que eles reuniram mais de 190 países para definir 17 tópicos de desenvolvimento sustentável para o crescimento ordenado de nosso planeta. E um desses tópicos que foram definidos, que é o ODS 1, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, foi a questão da erradicação da pobreza. E dentro desse tópico se abordou a questão de dar condições para pessoas de baixa renda em ter uma moradia digna, né, com todos os equipamentos públicos, saneamento básico, energia elétrica, pavimentação, e tudo isso foi discutido naquela oportunidade em razão de que em muitas localidades, né, do mundo estava tendo um crescimento desordenado, e aqui na nossa cidade de Itapema não é diferente. Então está tendo um crescimento exponencial, né, que cada vez mais fica difícil reverter. E isso, principalmente em relação a esse fator, né, que acaba causando tudo isso, é a migração, né, um processo de migração que é notório, é público, que está acontecendo, não só de cidades vizinhas aqui no nosso estado, mas de outros estados para cá, inclusive de outros países aqui da América Latina, de pessoas que estão vindo se estabelecer em busca de novas oportunidades, e em razão do alto custo imobiliário, né, na nossa região, acabam indo para assentamentos irregulares, né, e acaba crescendo isso de forma muito rápida. Então eu vejo esse projeto de lei complementar como uma oportunidade que nós temos de regularizar esta questão e também ajustar essa incongruência que existe hoje na nossa legislação. E
com base nisso, aí, fazer o desenvolvimento dessas áreas de interesse social. E isso está nem de perto, nem com a intenção de frear ou vetar esse processo de migração que está acontecendo, ou tem o intuito de retirar essas pessoas que ocupam hoje essas áreas irregulares e alocar elas em qualquer outra área. Então, é bem diferente. E se nós não discutirmos isso, o resultado ele é certo. São favelas, são locais não projetados, locais sem qualquer infraestrutura, e a cidade paga por isso. A cidade paga por isso, então nós precisamos buscar uma solução. São os rios que estão sendo poluídos, são os córregos, são as ligações clandestinas de energia elétrica, porque justamente como as fotos que foram passadas ali, são lotes que estão sendo vendidos em loteamentos que não são regulares, sem qualquer infraestrutura exigida por lei. Então, eu vejo como objetivo principal desse projeto de lei a facilitação dessa aquisição de imóveis por pessoas de baixa renda através das EPD. Então, isso vai possibilitar essa regularização dessas áreas clandestinas hoje, para que essas pessoas se desloquem para essas regiões com toda a infraestrutura necessária para uma vida digna, né, e saudável. Todo mundo sabe aqui os efeitos perniciosos no crescimento de uma criança, né, numa realidade como essa, onde que o quintal de casa é um esgoto a céu aberto, é uma ligação clandestina, então todo mundo sai perdendo. Então, para finalizar, é necessário que a nossa ZPD também atenda essas áreas de interesse social e também essas áreas de interesse específico, para que essas zonas sejam direcionadas a pessoas carentes, de baixa renda. Então, essa é uma situação inadiável. Volto a parabenizar a iniciativa dos nossos vereadores com relação a essa questão. E só para... Muitas vezes a gente fala, mas a imagem, querendo ou não, vale muito mais, né? Então, eu só preparei um pequeno vídeo para mostrar para vocês da realidade que não só o nosso município enfrenta hoje, mas como outros municípios próximos ao nosso, em decorrência desses assentamentos clandestinos que estão se formando e cada vez mais se proliferando. Muito obrigado pela atenção de todos.
Pode parar já. Obrigado, doutor Caio. Obrigado. Bom, eu deixo a palavra para alguém queira fazer alguma pergunta, alguma manifestação. Fiquem à vontade. Enquanto as pessoas ainda se organizam, né, de repente, eu gostaria de fazer uma pergunta, quebrando um pouquinho o protocolo, ao doutor Zanella. Doutor Zanella, nós vimos aí nos vídeos, é evidente que fato é que nós temos áreas de invasão que precisam, obviamente, ser reorganizadas e toda essa situação que foi colocada aqui. Agora, o que me preocupa é o saneamento básico. Nós temos problemas hoje, por exemplo, no bairro Morretes, a questão do esgoto. Não temos ainda. Há um cronograma da companhia Águas de Itapema, e a minha preocupação em aprovando a lei, é evidente que nós vamos fomentar algo organizado, algo nesse sentido. Mas me preocupa quando é que esse saneamento básico e como é que o município vai trabalhar exigindo esse saneamento e organizando, e aí em consonância, inclusive, com a concessionária que detém o poder de água e esgoto. Eu gostaria que o senhor explicasse. Obrigado. Vereador, essa sua pergunta é muito pertinente, muito importante. Gostaria de deixar claro que, para quem conhece, todas essas fotos são da nossa ZPD, tá? São para trás do Rio da Fita até, né, onde termina ali aquela foto maior. E assim, o município hoje, como eu falei, do jeito que está lá, uma consolidação, um adensamento populacional irregular, nós não temos como entrar lá hoje e fazer a abertura de ruas, nós não podemos ligar a energia elétrica. Por quê? Porque nós estaríamos passando a mão em cima do loteamento irregular e clandestino, inclusive. Quem teria que fazer todo esse trabalho de abrir as ruas corretamente, individualizar os lotes corretamente, é o loteador, que ali naquele caso não teve nenhuma estrutura. Nós não temos nem como cobrar e nem como ser cobrado naquela área. Por isso que está esse impasse que envolveu o Ministério Público, que envolveu ações judiciais e principalmente a incerteza do povo que lá mora. Com relação às edificações, aos loteamentos, o que se pode fazer? A partir do momento que nós autorizarmos o loteamento lá na região, o secretário de Planejamento pode me ajudar nisso aí, mas assim, uma subestação de tratamento de esgoto é exigida do loteador. Como também na área institucional, dependendo do tamanho do loteamento, nós exigimos também a construção de ou uma creche ou um posto de saúde, para que toda essa população que lá venha a residir não enche mais ainda os outros postos de saúde existentes ou até mesmo as creches públicas. Mas isso nós só podemos exigir a partir do momento que venha alguém interessado em lotear aquela área de interesse social. Do jeito que está hoje, nós não podemos exigir nada disso. Por quê? Porque nós não podemos admitir que eles façam esse tipo de empreendimento lá. O que está acontecendo? Obviamente, como não só em Itapema, em todas as cidades, a população cresce mais do que a demanda que o poder público pode suportar. E nós não temos como, hoje, nós não conseguimos fiscalizar todos os desmembramentos irregulares que são feitos. E isso vai crescendo um passivo de creche, um passivo de posto de saúde, um passivo de esgoto, um passivo de água, que se essa mudança não acontecer e nós frearmos isso, como disse o nobre amigo advogado, nós não vamos ter como desenvolver esses trabalhos. Agora, a partir do momento que aquela região possa ser loteada corretamente, nós podemos exigir do loteador que venha a efetuar a subestação de tratamento na saída do loteamento, para após ser ligado na rede coletora de esgoto da concessionária. Essas são as considerações que nós sempre julgamos importante. A partir do momento que o município autoriza, o município pode cobrar.
Agora, se o município não autoriza e é feito assim mesmo de forma irregular, o município não pode cobrar. O que nós poderíamos fazer é entrar com ação judicial e pedir, entrar com ações demolitórias na área, e isso aqui só vocês sabem que questões judiciais não são assim tão fáceis de se resolver. E enquanto isso, o adensamento vai aumentando, vai alargando, vai engordando. É esse inchaço irregular que o município tende a coibir. Inclusive, recentemente, já foi aprovado por Vossas Excelências, sabiamente, uma lei de autoria do Executivo, onde proíbe as invasões públicas. A partir do momento que a Polícia Militar constata uma invasão de um terreno público que estava acontecendo lá, ela pode destruir a residência no mesmo ato. Isso tende a ajudar. São medidas que o Poder Executivo está tomando para que nós podemos desenvolver ecologicamente, equilibradamente, harmoniosamente toda a nossa tão falada e estimada ZPD. Bom, eu vou continuar perguntando aqui, se alguém, inclusive perguntas que me foram feitas hoje com a publicidade do ato, da audiência pública. Por exemplo, Sertão do Trombudo é a área que vai ser mais, digamos, uns dizem beneficiada, outros atingida, dependendo do ponto de vista aí que eu ouço. Então eu pergunto ao Executivo, como é que fica as pessoas que moram naquele local e, por exemplo, hoje não pagam IPTU e sim o INCRA? Isso vai mudar com a legislação? Essa é uma grande dúvida. Exatamente, vereador. Outra boa pergunta, eu expliquei superficialmente antes, mas posso me aprofundar. Quem conhece, primeiro, o que é o Sertão do Trombudo? É toda a área de ZPD. Isso está na nossa lei. Ela vai até no limite da ZR4 do bairro Sertão do Trombudo. Então, toda essa área que nós conhecemos, ela já é considerada ZPD. Ela já é considerada de expansão urbana. Tá? E assim, como é que nós podemos proceder dessa forma? O município, ele vai pegar, nós vamos direcionar assim, Sertão do Trombudo, a característica do teu imóvel é rural, tu vai continuar sendo rural, vai continuar pagando INCRA. Os pais faleceram, os filhos estão desmembrando as áreas, fazendo 10, 15, 20 lotes. Passou a ter características urbanas, tu pega faz um estudo, pega uma planta, aprova no município e cadastra todo esse desmembramento, né? Se for desmembramento ou loteamento, dependendo da situação, no município, e tu vai passar a pagar IPTU. No entanto, qual é a vantagem disso aí? Tu vai ter matrícula própria do teu imóvel, isso que é muito importante no nosso ponto de vista, né? Você vai passar, além de ser possuidor, que hoje todo mundo que está comprando os lotes nessa região, eles não são proprietários, lotes menos de 300 metros quadrados, eles são possuidores. Por quê? O município não tem como admitir, não tem como aprovar um desmembramento onde venha a criar, a existir lotes com menos de 300 metros quadrados, em função do que eu já disse que a nossa legislação hoje não permite. A partir desse ato aqui, nós poderemos aprovar essas plantas, e essas plantas serão levadas a efeito no registro de imóveis, que vai individualizar cada matrícula. Ou seja, expansão urbana, ela é considerada área urbana. Agora, ela pode ter imóveis rurais dentro dessa área, desde que se caracterizem todas as condições de uma propriedade urbana. Então, assim, isso, na verdade, passa a ser uma opção do proprietário. Ou ele desmembra, ou mesmo uma área só, ele pode migrar para o IPTU, sendo bem prático, ou ele pode continuar no INCRA. Agora, se ele tiver lotes menores, se ele já desmembrou, ele automaticamente já está caracterizado como área urbana. Então, o município vai cadastrar esses imóveis e vão passar a pagar IPTU, podendo vir a ter cada um a sua tão sonhada escritura. Bom, com a lei a gente pode falar, inclusive, de expansão. Vamos lá, um turismo rural, há necessidade, ou digo, a possibilidade disso, por exemplo, um hotel ser construído lá, dentro das regras que se colocou. Assim, a nossa legislação para hotéis, para residências transitórias, ela está um pouco desatualizada. Nós estamos fazendo um estudo para nós atualizarmos essa legislação. Inclusive, hoje, se você fizer um hotel, isso está acontecendo em algumas situações, a pessoa acha que pode pagar a outorga onerosa, e não pode, entendeu? A outorga onerosa são só para residências permanentes, edificações
permanente. Então, assim, ó, nós estamos desenvolvendo essa legislação porque hoje também não pode. Entendeu? Hoje só se constrói lá térreo mais 2. Não existe uma legislação para hotel rural. Então, nós estamos desenvolvendo e desde já peço o apoio dos nobres vereadores para que nós possamos incentivar a nossa rede hoteleira tão arcaica e tão custosa no município de Itapema. Alguém tem alguma pergunta? Essa acho que é uma oportunidade, a audiência pública, é sempre bom lembrar que tudo isso está sendo gravado, vai ser levado em consideração depois na análise do projeto de lei, que está nas comissões, neste momento ela está na Constituição de Legislação, Justiça e Redação Final, tendo a audiência, depois terá os pareceres e depois vai tramitar por outras comissões. Então esse é o grande momento que a população tem para se manifestar, tudo aqui, repito, vai ser gravado, depois vai ser novamente utilizado nas comissões, haverá depois as votações, o trâmite normal, para que aí seja aprovado ou não. Alguém me perguntou já há algum tempo se essa audiência pública sacramenta. Não, não sacramenta, ela é um instrumento, né, de publicidade, é um instrumento que faz com que nós possamos depois, no projeto de lei que está, repito, em tramitação, possa ser melhor avaliado até, obviamente, a aprovação e depois com o projeto voltando ao Executivo para ser sancionado. Repito, mais alguma pergunta? Se não havendo mais assuntos a serem discutidos, dou por encerrada esta audiência. A todos uma boa noite, obrigado pela presença.